Nós começamos esta semana com mais um escândalo patrocinado por Michel Temer e pelo grupo que o cerca. Mais um ministro caiu, o quarto em menos de 4 meses, e caiu pelo mesmo motivo que os demais, a Operação Lava Jato. No entanto, diferentemente dos seus colegas, o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, não deixou o primeiro escalão desse governo ilegítimo por envolvimento em denúncias ou investigações. Ao contrário, ele saiu justamente porque quis investigar, porque quis aprofundar dentro do Executivo o papel da AGU na reparação dos danos provocados ao erário público. E aí, o que é que aconteceu? Foi demitido por um colega, demitido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é o grão-vizir de Michel Temer, e tomou um assinte e uma ameaça, tomou como assinte e ameaça esse gesto do seu colega de ministério de querer avançar sobre os investigados. E disse o ministro demitido, que chefiava a Advocacia Geral da União, que o governo Temer quer abafar a Lava Jato porque tem medo de ser engolido, engolfado pela operação. Vejam bem, não sou eu que estou dizendo, não é um criminoso delator que está afirmando, é o ex-advogado-geral da União, ministro de primeira linha do governo Temer, e que disse com todas as letras: o governo quer abafar a Lava Jato porque teme a operação. Então, é uma narrativa que se fecha agora oficialmente, porque meses atrás todos tivemos conhecimento das gravações em que alguns dos mais próximos a Michel Temer foram flagrados fazendo inconfidências, dizendo que era necessário estancar a sangria, que era preciso paralisar os avanços da operação. Esse sincericídio, aliás, custou o cargo de ministro do Planejamento a um dos mais próximos de Temer, que passou apenas 12 dias à frente daquela pasta. Agora, vem o advogado-geral da União para dizer, de forma clara, transparente e aberta, que esse governo golpista que está aí quer realmente empastelar a Operação Lava Jato. Sua ação para aprofundar as investigações lhe custou o próprio cargo. Foi demitido sumariamente, porque contrariou os interesses do Palácio do Planalto, que não pensa em outra coisa, senão em meter uma amarra na Polícia Federal, no Ministério Público e no Judiciário, para proteger todos os aliados envolvidos, entre eles o próprio presidente da República, que todos sabemos está sendo delatado nas colaborações premiadas em curso na operação. Então, cadê as panelas? Cadê a luta contra a corrupção que muitos diziam travar, marchando atrás de um pato amarelo por um Brasil melhor? Este Senado cassou há algumas semanas o mandato de uma presidenta legitimamente eleita, contra a qual nada pesava que lhe manchasse a honra. Essa mulher foi destituída do cargo ao qual chegou por meio do voto e ato contínuo efetivou-se no lugar essa figura diminuta que é Michel Temer, brindado agora com uma imunidade de investigação penal
até o final do seu mandato, se é que vai concluir. Que bela troca foi feita. A pretexto de se combater a corrupção, entronizou-se na cadeira de presidente da República alguém delatado e absolutamente comprometido com o desmantelamento da Operação Lava Jato. Acho que agora está mais claro para todo mundo quem são os verdadeiros patos dessa história. Quero dizer que a nossa bancada do PT, juntamente com outros partidos, vai apresentar um conjunto de requerimentos de convite para o senhor Fábio Medina Osório, para que venha aqui explicar as suas palavras, as suas entrevistas, de convocação do senhor Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, e da senhora Grace Mendonça, nova ministra da AGU, que é classificada pelo seu antecessor como, abre aspas, a assessora que não consegue encontrar um HD. Vejam vocês, o advogado-geral da União acusa a sua sucessora de ter feito corpo mole, de ter sentado sobre o dossiê referente aos inquéritos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal e que a AGU precisava ter em cópia, e ela usou a justificativa de que não conseguia encontrar um HD externo para copiar os arquivos. Agora, ela foi agraciada com a chefia da pasta. É um escárnio, é um menoscabo com a inteligência alheia. É uma história calhorda que precisa ser explicada detalhadamente neste Senado pelos agentes envolvidos. Nós queremos que o ex-advogado-geral da União venha reiterar aqui o que disse à imprensa, que Michel Temer quer abafar a Lava Jato porque tem medo dela. E o ministro Eliseu Padilha, que está na cozinha do presidente, é uma espécie de alter ego seu, precisa explicar por que exonerou um colega que, segundo o próprio demitido, estava fazendo a coisa certa. Já a nova ministra, a mesma que não conseguiu achar um HD externo no mercado, vai ter que dizer se foi presenteada com um cargo novo para deletar da pauta do governo qualquer investigação referente à Lava Jato. Esses fatos precisam ser imediatamente explicados e todos os envolvidos com prevaricação e obstrução à justiça punidos. Esses fatos são extremamente graves e eu espero, sinceramente, que o Ministério Público e a Polícia Federal abram os procedimentos cabíveis para apuração rigorosa desse episódio que escancara o compromisso desse governo golpista com o encobrimento de malfeitos e o empastelamento de operações anticorrupção, que é o caso da Lava Jato. Vamos, inclusive, entrar com uma representação junto ao Procurador-Geral da Justiça da República, Rodrigo Janot, para que ele apure o comportamento do chefe da Casa Civil e dessa nova chefe da Advocacia Geral da União. E eu tenho certeza que ele vai fazer, porque ele não mandou investigar se Lula, Dilma, José Eduardo Cardoso teriam feito obstrução à justiça, num caso em que o delator, ele próprio, responde a várias acusações sobre corrupção. E, logo depois, o Ministério Público, sem provas, denunciou por obstrução à justiça o ex-presidente Lula, o doutor José Eduardo Cardoso, enfim. Aqui há muito mais razões para que se faça uma investigação.
Aqui é uma pessoa ilibada que está denunciando a tentativa de encobrir investigações do governo federal sobre o comprometimento de agentes públicos, de parlamentares, de funcionários com atos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. Então, eu tenho certeza absoluta de que o doutor Rodrigo Janot, como tem agido assim todas as vezes, vai pedir a abertura de inquérito para investigar essas duas pessoas que compõem o ministério do ilegítimo presidente golpista Michel Temer. Se havia alguma dúvida de que esse golpe tinha a função de salvar os investigados, agora não resta qualquer dúvida. Essa confirmação foi dada diretamente por quem devia se ocupar, dentro do governo, dessas investigações e acabou demitido em razão de ter tentado dar sequência a esse trabalho. É um escândalo de proporções graves que está apenas começando e eu tenho certeza vai se somar aos tantos outros fatos que têm ferido de morte esse governo ilegal, imoral e ilegítimo que aí está. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.